Simbora. E aí família, tudo bem? Aqui é Ismael. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu queria trazer há um tempo. Mentira, eu tava querendo trazer, será hoje? Peraí. Tava querendo trazer esse vídeo sobre mitologia. E pra você que não sabe, mitologia é um conjunto de mitos históricos de um povo que explica a origem do mundo, do homem, dos fenômenos naturais e dos costumes sociais, geralmente envolvendo deuses, heróis e criaturas fantásticas. E eu não tô inventando esse roteiro não, tirei tudo do Google. E bom, esse vídeo vai ser para ver algumas coisas, algumas histórias das mitologias. Eu vou falar de várias histórias das mitologias, e as mais conhecidas até as menos conhecidas. E bom, mas antes de começar, se vocês gostarem, quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Então, vamos começar. E bom, vamos começar pela mitologia grega. Mas antes da gente começar, eu queria falar que primeiro temos que ver os principais deuses do panteão grego. Que se você não sabe o que significa panteão, o panteão é um conjunto de divindades de alguma mitologia. E bom, vamos listar aqui os principais. O primeiro é o clássico: Zeus, o rei dos deuses e o deus do trovão. O próximo, ou devo dizer, a próxima é a deusa Hera, esposa de Zeus e deusa da família. Também tem Poseidon, deus dos mares e deus dos mares, Atena, deusa da sabedoria, Ares, deus da guerra, Deméter, deusa da colheita, da agricultura, Apolo, deus da música, Artemis, Artemis, deusa da caça, da lua, da vida selvagem. Temos Hefesto, deus da metalurgia, Afrodite, deusa do amor, Hermes, mensageiro dos deuses, e Dionísio ou Hestia. Sei lá, tá. Vou falar Dionísio. Dionísio é o deus do vinho. E um monte de coisa aqui que tá escrito que eu não posso. Calma aí, dependendo da versão, uma das. Calma aí. Ah, tá, entendi. Dionísio e Hestia. Dionísio é o deus do vinho. O deus do vinho. Enquanto Hestia é a deusa do lar. Dependendo das versões, uma das duas incluindo na lista. E bom, temos que falar. E também tem Hades, que. Peraí, hoje. Também tem Hades, o deus da morte, o deus do submundo. E também temos os titãs, que são. Os titãs. Tá escrito: a geração de deuses que precedeu os olímpicos, como Cronos, o pai de Zeus, ou como Atlas e Prometeu. As musas são filhas de Zeus.
E também um que não tá aparecendo aqui, mas temos que falar de Gaia, a mãe natureza. Mas enfim, vamos lá. Agora que eu já falei tudo, bora pra história. Tá, pra isso a gente vai procurar aqui histórias de heróis. Vamos começar por Perseu e Andrômeda. Perseu salva a princesa Andrômeda e seria sacrificada a um monstro marinho. E depois se casa com ela, como conta um vídeo no YouTube. Sério que o Google escreveu isso? Vamos ver aqui. Quer saber? Eu mesmo vou contar uma história. Olha, encontrei uma história aqui. As Três Fúrias, ou Eríneas. Vamos ver. As três fúrias são Alector, Megera e Tisífone, deuses da vingança, que puniam os crimes contra a ordem moral e natural. As fúrias surgiram do sangue de Urano, enquanto este foi tá. Elas surgiram do sangue de Urano. Depois... Peraí, deixa eu ver. Tá, aqui em outras versões diziam que elas eram filhas de Hades e Perséfone. E residiam no submundo. Sua função era perseguir implacavelmente os criminosos. Tá. Tem um monte de história aqui. Mas até eu terminar toda a mitologia grega... Nossa, já deu 7 minutos. Bom, agora iremos falar sobre algumas histórias da mitologia nórdica. Vamos lá. Tá, antes de falar do panteão nórdico, eu irei primeiro falar onde que se passa essa história. Onde se passa a mitologia nórdica. Bom, peraí. Primeiro se passava... A mitologia nórdica dizia que se passavam em 9 reinos. Os 9 reinos são Asgard, reino dos deuses Aesir, Midgard, reino dos humanos, Vanaheim, terra dos deuses Vanir, Jotunheim, reino dos gigantes, Alfheim, reino dos elfos da luz, Svartalfheim e Svartalfheim e Calma aí. Peraí. Svartalfheim era a terra dos anões. Niflheim, Muspelheim, Alfheim, tá, falei de Svartalfheim e Helheim, reino dos mortos. Já foram todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. São 9. Agora sim vamos falar do panteão nórdico. Vamos ver aqui. O panteão nórdico. Vamos começar por Asgard. Odin, o pai de todos. Thor, deus do trovão. Frigg, esposa de Odin.
Deusa da maternidade e do destino. Tyr, Deus da guerra ou Deus da justiça. Baldur, esse sim é Deus da justiça e filha de Odin e Frigg. Heimdall, vigilante de Asgard com sentido aguçado e arauto do Ragnarok. Bragi, Deus da poesia e da sabedoria. Agora vamos falar dos Vanir. Freya, deusa do amor e da beleza. Freyr, deus da fertilidade, da abundância e do sol, irmão de Freya e filho de Nihor, sei lá como é que se pronuncia. Se alguém souber, pior que eu nem sei como é que eu vou. Como é que vocês vão pronunciar isso nos comentários? Tá, isso aqui. Peraí. Pô, já saiu aqui. Peraí. Esse aqui que tá. Peraí. Só um minuto. Deixa eu. Se eu diminuir a luminosidade. Peraí. Vocês estão conseguindo ler? É o que. Ô, meu. Essa câmera aí, ó. Não tá conseguindo ler uma frase. Não é possível que eu vou ter que dar um zoom aqui. Ah, agora sim. É o que tá. É o nome que tá abaixo de Freya. E vamos falar mais dos outros. Loki, deus da trapaça, um gigante e deus astuto. Embora ele não seja Aesir nem Vanir, ele tem relações com muitos deuses. E é o pai de monstros como o lobo Fenrir e a deusa da morte, Hel. Hel, deusa do submundo e filha de Loki. Idun, deusa da juventude, que guarda as maçãs douradas que garantem a imortalidade dos deuses. E agora iremos falar das histórias da mitologia nórdica. Aqui é uma história, o fim do mundo, ou o Ragnarok. O apocalipse nórdico que envolve uma batalha final entre os deuses e as forças do mal. Mesmo a árvore do mundo, Yggdrasil, não sobrevive. Essa história é contada no épico mitológico O Evangelho de Loki, de Johann Haris, e é um momento crucial da mitologia nórdica. Pronto. Agora eu irei contar uma história bastante conhecida da mitologia nórdica. Vamos lá. Em um dia, Thor acorda e percebe que seu martelo foi roubado por um gigante. E diz que só devolveria se ele pudesse se casar com Freya. E obviamente Freya recusa. Então ele não devolve. E Loki arma um plano para recuperar o martelo. E sabe qual que é o plano? Eu falo pra vocês. Colocar um vestido de noiva no Thor. É sério. Isso realmente aconteceu na mitologia nórdica. E galera, é sério. Como que o gigante não conseguiu diferenciar o Thor da Freya? Ah, e o Loki foi disfarçado acompanhando o Thor.
E bom, e assim eles chegam até Jotunheim, reino dos gigantes. E lá o Thor não age nem um pouco com delicadeza. O que eu quero dizer com isso é que ele comeu um boi inteiro e tomou um barril inteiro de hidromel, uma bebida nórdica. Mas o gigante nem ligou. Ele disse: nossa, você realmente devia estar com fome. Como que ele não... Como ele não conseguiu perceber que não era Freya? No final, eles trazem o martelo. O Thor tira o disfarce, pega o martelo e joga o martelo em todo mundo. É isso. Uma outra história da mitologia nórdica é o dia em que os deuses se reuniram porque eles precisavam de um muro impenetrável para proteger Asgard. E também eles precisavam de alguém para construir. Até que um dia chegou um construtor dizendo que iria construir todo o muro do jeito que eles pediram, do jeito que eles queriam. E em troca ele ia querer o sol, a lua e a mão da Freya em casamento. E os deuses se reuniram para decidir se eles iriam querer, sendo que para eles o sol e a lua são muito importantes, e a Freya também. Mas aí o Loki nem esperou o pessoal decidir. Ele já foi lá no construtor que disse que iria construir o muro em 3 estações. E o Loki foi lá e disse: aí, você vai construir o muro, mas construir o muro em 3 estações é muito tempo. Você vai ter que construir em uma só e sozinho. Mas por que o Loki disse isso, hein? Então, porque ele disse que se demorasse... O construtor disse que se ele demorasse mais do que 3 estações, o serviço ia sair de graça. E o Loki disse isso pra ele não conseguir tempo e o serviço sair de graça. E bom, e assim foi feito. O construtor começou a construir, mas o Odin foi até o Loki e disse: Loki, eu espero que você saiba muito bem o que você está fazendo. E o Loki disse que sabia o que estava fazendo. Só que algumas semanas se passaram e o muro já estava bem completo. Já estava na metade da construção. E os deuses estavam desesperados. Principalmente o Loki, que já estava vendo o ódio que os outros estavam sentindo. E depois o Odin foi até o Loki e disse que o Loki é burro, porque eles estão prestes a perder a Freya, o Sol e a Lua, porque o Loki simplesmente não quis escutar os outros. E o Loki decidiu usar o seu jeitinho para atrasar o serviço. Que jeitinho é esse? O jeito que o Loki... Do que o Loki é o deus? Exato, o Loki é deus da trapaça. Então, Loki decidiu que sabia o que fazer. O construtor disse que ele só ia precisar do cavalo dele para construir. Mas o Loki pensava que não ia servir para nada.
Mas ele tinha visto o quão rápido o cavalo era e pensou que tinha que distrair o cavalo. Então, enquanto o construtor estava com o cavalo para fazer as viagens, as poucas viagens que faltava, o Loki decidiu que ia se transformar em uma égua. O animal. Vocês param de rir, vocês não são os moleques da quinta série. Decidiu se transformar numa égua para seduzir o cavalo. E o plano até funciona. Só que o que o Loki esqueceu é que esse cavalo era muito rápido, então ele não ia conseguir fugir. O cavalo foi até o Loki, que estava disfarçado. Foi correndo. O construtor não conseguiu puxar o cavalo. E o resto é história. E depois de um tempo, o Loki fica desaparecido por um bom tempo. E o muro é terminado. Mas não terminado a tempo. Porque o que o construtor percebeu que ele tinha sido enganado. Ele suspeitava que tinha sido enganado pelo Loki. E depois disso, os deuses não pagam. E o construtor fica completamente bravo. E nessa raiva ele acaba se revelando que na realidade ele era o gigante. Por isso que ele era tão forte. E bom, e o Thor, ele era conhecido por ser bastante pavio curto. E jogou um martelo que fez com que a cabeça do gigante se dividisse em milhares de pedaços. E depois de um tempo, o Loki volta com um potro de 8 patas. Um cavalo chamado Sleipnir. Esses nomes nórdicos aí, parabéns. E difícil de pronunciar. E daí, o Loki entregou o cavalo de presente para Odin. E esse cavalo viria a ser a montaria oficial do Odin em batalhas e até no Ragnarok. Mas aí você se pergunta, como é que o Loki encontrou um cavalo-aranha? Vocês sabem a parte que o cavalo do construtor correu até o Loki enquanto ele estava disfarçado de égua? Então, a parte que eu falei que era o resto da história, você já deve ter imaginado o que aconteceu, né? Algo que eu não posso falar porque eu não quero que o YouTube derrube esse vídeo. Mas o que eu posso resumir é que por causa desse plano, o Loki engravidou. Não, você não ouviu errado. Você ouviu muito bem. O Loki engravidou. Com todas as letras do alfabeto. Na verdade, todas as letras. Então me diga. Você já sabe o que aconteceu. Não preciso falar mais nada. Mas essa foi a história da mitologia grega e da nórdica. Se você curtiu, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum de novo.
E se esse vídeo tiver um bom resultado, eu faço um vídeo contando mais histórias sobre outras mitologias. Esse vídeo foi sobre a mitologia grega e a nórdica. E qual será a próxima? Vai ficar pro próximo vídeo. É isso, tchau, falou! Pronto, Jorge, já fiz o vídeo.